Querido amigo, hoje iniciamos o nosso encontro com satisfação pela possibilidade de conhecermos e estudarmos mais um livro bíblico. Vamos estudar o livro de Miqueias, do profeta Miqueias, um livro que nos traz mensagens plenamente aplicáveis aos nossos dias. Vamos conhecer hoje os aspectos introdutórios dessa profecia. E assim teremos melhores condições de entendermos o texto bíblico. Como eu tenho mencionado nas introduções aos livros que estudamos, conhecer o contexto do livro, do autor, dos destinatários, da época, do local para onde e de onde foi escrito, qual é o tema do livro, qual o seu propósito, sua estrutura, enfim, estudar esses pormenores nos dão melhores condições de entendermos o texto inspirado, para assim termos condições de aproveitar de modo completo a mensagem que Deus tem para nós. Então, nesse programa, vamos dedicar nossa atenção a esses aspectos introdutórios, pois, especificamente em relação a esse livro, poucas pregações têm sido proferidas e ele é desconhecido pela maioria dos cristãos. Vamos, então, ao estudo introdutório de Miqueias. Porém, antes de refletirmos sobre ele, especificamente vamos nos relembrar de algumas verdades importantes sobre o ministério profético do Antigo Testamento. Quem eram essas pessoas? Quem eram os profetas do Antigo Testamento? Em Isaías 6, 8 e 9, lemos: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz esse povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Quem eram esses homens? Eram homens chamados, convocados por Deus, com uma mensagem de Deus para o povo. Qual foi o lugar dos profetas na história dos hebreus? Algumas considerações. Os profetas do Antigo Testamento eram homens de Deus que, espiritualmente, achavam-se muito acima dos seus contemporâneos. Nenhuma categoria em toda a literatura apresenta um quadro mais dramático do que os profetas do Antigo Testamento. Os sacerdotes, juízes, reis, conselheiros e os salmistas tinham cada um lugar distinto na história de Israel, mas nenhum deles conseguiu alcançar a estatura dos profetas, nem chegou a exercer tanta influência na história da redenção como os profetas. Em segundo lugar, podemos dizer que os profetas exerceram considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento, e tal fato fica evidente na divisão tríplice da Bíblia hebraica: a Torá, os profetas e os escritos, conforme palavras do próprio Senhor Jesus Cristo em Lucas 24, 44. A categoria dos profetas inclui 6 livros históricos compostos sob a perspectiva profética, isto é, Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. É provável que os autores desses livros fossem profetas. Há também 17 livros específicos, de Isaías até Malaquias. Finalmente, Moisés, autor dos 5 primeiros livros da lei, a Torá, ele também foi chamado de profeta, sendo assim, 2/3 do Antigo Testamento, no mínimo, foram escritos por profetas. Quem eram esses homens? Esses homens, profetas do Antigo Testamento, eram homens do Espírito Santo e das Escrituras. O profeta não era simplesmente um líder religioso, mas alguém possuído pelo Espírito de Deus. Pelo fato do Espírito e a palavra estarem nele, o profeta do Antigo Testamento possuía 3 características. Primeiro, conhecimentos divinamente revelados. Ele recebia conhecimentos da parte de Deus no tocante às pessoas, aos eventos e à verdade redentora. O propósito principal de tais conhecimentos era encorajar o povo a permanecer fiel a Deus e ao seu concerto, isto é, a sua aliança.
A característica distintiva da profecia do Antigo Testamento era tornar clara a vontade de Deus ao povo mediante a instrução, correção e advertência. O Senhor usava os profetas para pronunciarem o seu juízo antes deste ser desferido. Do solo da história sombria de Israel e de Judá, brotaram profecias específicas a respeito do Messias e do Reino de Deus, bem como predições sobre os eventos mundiais que ainda irão ocorrer. Em seu lugar, esses homens eram poderosos porque divinamente capacitados. Os profetas eram levados à esfera dos milagres à medida que recebiam a plenitude do Espírito Santo. Através dos profetas, a vida e o poder divinos eram demonstrados de modo sobrenatural diante de um mundo que, de outra forma, se fecharia à dimensão divina. E, em terceiro lugar, eles tinham um estilo de vida característico. Os profetas, na sua maioria, abandonaram as atividades corriqueiras da vida a fim de viverem exclusivamente para Deus. Protestavam intensamente contra a idolatria, a imoralidade, as iniquidades e a injustiça. Essas práticas cometidas pelo povo, bem como a corrupção praticada pelos reis e sacerdotes, eram condenadas por esses homens de Deus. Suas atividades visavam mudanças santas e justas em Israel. Suas investidas eram sempre a favor do reino de Deus e da sua justiça. Os profetas lutavam pelo cumprimento da vontade divina, sem levar em conta os riscos pessoais. 7 características do profeta do Antigo Testamento que merecem ser relembradas por nós antes de estudarmos Miqueias. Que tipo de pessoa era o profeta do Antigo Testamento? Primeiro, ele era alguém que tinha um estreito relacionamento com Deus e que se tornava confidente do Senhor. O profeta via o mundo e o povo sob a perspectiva de Deus e não segundo o ponto de vista humano. Segunda característica, o profeta, por estar próximo de Deus, achava-se em harmonia com Deus e em simpatia com aquilo que ele sofria, que o próprio Deus sofria por causa dos pecados do povo. O profeta compreendia melhor do que qualquer pessoa o propósito, a vontade e os desejos de Deus. Ele experimentava as mesmas reações de Deus. Noutras palavras, o profeta não somente ouvia a voz, como também sentia o coração de Deus. Terceira característica, a semelhança de Deus, o profeta amava profundamente o povo. Quando o povo sofria, o profeta sentia dores profundas, como, por exemplo, nós vemos Jeremias no seu livro das Lamentações. Ele almejava, ele queria para Israel o melhor da parte de Deus. Por isso, as suas mensagens continham não somente advertências, como também palavras de esperança, conforto e consolo. O profeta buscava o sumo bem do povo, isto é, total confiança em Deus e lealdade a Ele. O profeta advertia contra a confiança na sabedoria, na riqueza e no poder humanos e contra os falsos deuses. Os profetas continuamente conclamavam o povo a viver à altura das suas obrigações conforme a sua aliança estabelecida com Deus, para que viessem então a receber, a usufruir das bênçãos prometidas. Em quarto lugar, o profeta tinha profunda sensibilidade diante do pecado e do mal. Não tolerava a crueldade, a imoralidade e a injustiça. O que o povo considerava leve desvio da lei de Deus, o profeta interpretava às vezes como um funesto desvio da lei de Deus. Ele não podia suportar transigência com o mal, complacência com as más atitudes, fingimentos e desculpas do povo. O profeta compartilhava mais do que qualquer pessoa do amor divino à retidão e o ódio do Senhor à iniquidade.
Em quinto lugar, o profeta desafiava constantemente a santidade superficial e hipócrita do povo, procurando desesperadamente encorajar a obediência sincera às palavras que Deus tinha colocado na sua lei. O profeta permanecia totalmente dedicado ao Senhor, fugia da transigência com o mal e requeria fidelidade integral a Deus. Ele aceitava nada menos que a plenitude do reino de Deus e a sua justiça manifestadas no povo de Deus. Em sexto lugar, o profeta tinha uma visão do futuro revelada em condenação e destruição. Os profetas enunciaram grande número de profecias acerca da vinda do Messias. E, finalmente, em sétimo lugar, o profeta era, via de regra, um homem até solitário e triste. Ele era perseguido pelos falsos profetas que prediziam paz, prosperidade e segurança para um povo que se achava em pecado diante de Deus. Mentirosos, hipócritas, agradavam o povo com uma mensagem de engano. Ao mesmo tempo, o profeta verdadeiro era reconhecido como homem de Deus, não havendo, pois, como ignorar o seu caráter e a sua mensagem. Querido amigo, depois então de revermos essas verdades gerais, que são importantes para entendermos o ministério profético, vamos conhecer melhor o nosso personagem. Vamos conhecer o profeta Miqueias. Muito bem, ao introduzirmos as nossas considerações sobre Miqueias, lembramos então que Miqueias significa quem é como o Senhor. O seu nome significa quem é como o Senhor. O livro de Miqueias é a obra central dos profetas menores. Ele contém os temas dos livros que o antecederam e o tema dos livros que o sucedem, apresentando então sinteticamente a mensagem desses 12 livros. Miqueias profetizou ao povo comum de Judá durante o período em que Israel, o reino do norte, estava sendo conquistado pela Assíria. Isso é, de 735 a 700 anos antes de Cristo. Miqueias não deve ser confundido com Micaías. Miqueias foi contemporâneo dos profetas Isaías, Oséias e Amós. Eram os profetas do 8º século. O cenário histórico e a data de Miqueias merecem nossa atenção. Miqueias foi citado por Jeremias um século depois como um profeta muito respeitado. Sua profecia foi proclamada durante os reinos de Jotão, Acás e Ezequias, que reinaram entre 740 a 697 a.C. Porém, a parte mais importante das suas profecias ocorreram de 730 a 720 a.C., logo antes da queda do Reino do Norte, em 722, invadido pela Assíria. O livro foi escrito durante esse período. Conheçamos agora o homem Miqueias. Miqueias era, evidentemente, um homem de origem humilde, fato evidenciado mais pela sua humilde residência do que por sua linhagem. Miqueias era natural de Moresete. Ele era morastita, conforme 1:1 e 1:14. Ele vinha então desse povoado situado provavelmente a 320 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. E ele viveu nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, nos dias dos reis de Judá. Assim como Isaías, Miqueias também trouxe palavras de repreensão a Israel. Assim como Amós, Miqueias revelou conhecimento com a vida rural, ao percebermos o seu grande interesse por problemas característicos da sociedade agrícola. Provavelmente, em meio a esse tipo de sociedade, ele estabeleceu o seu ministério. Essa sociedade agrícola era estabelecida na fértil planície de Cefala, junto à costa mediterrânea. Ele cresceu ali e desenvolveu o seu caráter,
o seu ministério, diante das dificuldades do homem do campo, do homem humilde e submetido à voracidade daqueles ricos que cobiçavam os campos, os arrebatavam, fazendo violência a um homem e a sua casa. Por suas referências ao trabalho dos camponeses e dos pastores, pode-se deduzir que ele também tenha exercido uma dessas profissões. No entanto, acredita-se também que Miqueias foi um dos homens de Ezequias, os quais, junto com Isaías, compilaram os Provérbios de Salomão, conforme os capítulos 25 a 29 do livro de Provérbios. Qual é o tema que nós vamos encontrar nessa profecia de Miqueias? Miqueias denuncia a injustiça social e mostra o iminente juízo de Deus. Mostra também a salvação através do Messias que viria cumprir antigas promessas. No livro de Miqueias, a sua estrutura é composta por Deus julgar o pecado. Os falsos líderes sofrem destruição. A estratégia de Deus para com Israel é apresentada. Belém é novamente considerada. As maldições divinas estão ligadas à aliança. O amor leal traz esperança. Mas é possível também considerarmos a profecia de Miqueias reunindo apenas 3 aspectos de toda a profecia. Em primeiro lugar, Miqueias escreveu sobre a vinda majestosa do Senhor para o julgamento, conforme os capítulos 1, 2 e 3. Em segundo lugar, Miqueias escreveu sobre a vinda messiânica do Senhor para o livramento, conforme os capítulos 4 e 5. E em terceiro lugar, ele escreveu sobre o principal interesse de Deus, isto é, a verdadeira religião, conforme os capítulos 6 e 7. O propósito com que Miqueias escreveu esse livro foi para enfatizar o peso da ira divina contra o seu próprio povo. A ira divina era a manifestação do seu julgamento através da Assíria em razão dos pecados de violência e injustiça social que eram praticados enquanto hipocritamente se apresentavam como religiosos. Miqueias escreveu para apresentar as acusações de Deus contra o povo e os líderes de Israel, pelo pecado e pela injustiça social. Miqueias explicou que Deus valoriza e procura características de um verdadeiro adorador. Características como justiça, misericórdia e o andar humilde diante dele. Nós temos também que considerar, nessas últimas etapas do nosso programa, o valor ético e teológico do livro. Deus estava mudando tudo em relação a Israel e Judá, exceto o seu amor e a escolha que ele tinha feito deles como seu povo. Ao mesmo tempo, Deus começava uma nova existência para o seu povo. Os israelitas viveriam e prosperariam espalhados entre as nações. Do mesmo modo que Jesus resumiu a lei na prática do amor, Miqueias, 730 anos antes da palavra de Jesus, resumiu a lei em justiça, misericórdia e humildade. Miqueias mostra que os milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite não enganariam a Deus, fazendo-o fechar os olhos às práticas pecaminosas. Mas, ao mesmo tempo, Miqueias profetiza um Messias que nascerá humilde e declara com suas palavras esperançosas que nos últimos dias ele reinará no monte de Sião. Afinal, o que encontraremos ao estudar as profecias de Miqueias? O meu convite a você, querido amigo, é que você estude com todo empenho esse livro, pois você nele encontrará o Evangelho da verdadeira justiça social. Nele encontramos a promessa da vinda de Jesus, que será terrível para os injustos, mas será motivo de grande alegria para os justificados. No livro de Miqueias, encontraremos o relato triste da depravação do povo de Deus. Diante desse relato, somos desafiados a olhar com seriedade para a nossa própria vida. Encontramos finalmente em Miqueias a Cristologia. Baseando-nos principalmente em 4, 1 a 8 e 5, 2 a 5, vamos encontrar em Miqueias textos que falam sobre o reino do Messias e sobre a sua vinda. Embora esse reino começasse sem ostentação e sem grandeza, embora esse rei
desse reino seria conhecido apenas como um bom pastor, esse reino e esse rei será conhecido por toda a terra, e logo depois ele voltará com grande poder e glória. O meu convite a você, então, é que durante esses próximos 14 programas, você me acompanhe para descobrir aquilo que Deus falou conosco através do seu servo Miqueias. Um grande abraço, o Senhor te abençoe e até o próximo programa.